Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conhecer um pouquinho sobre Belo Horizonte. Este vídeo contém histórias apresentadas como uma homenagem poética à capital mineira, terra de montanhas, café coado, pão de queijo e histórias interessantes. Com rimas e ritmos celebraremos a beleza de alguns pontos da cidade como a Pampulha, a Praça da Liberdade, o Pôr do Sol na Serra do Curral e muitos outros. Se você ama BH ou quer conhecer um pouco mais dessa cidade linda, cheia de poesia, seja bem-vindo, bem-vinda. Então, partiu BH! No alto do bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, existe uma rua que parece brincar com as leis da física, a famosa Rua do Amendoim, oficialmente chamada de Rua Professor Otávio Coelho Magalhães. Ela ganhou o apelido curioso por causa de uma ilusão que intriga moradores e turistas há décadas. O fenômeno é simples, mas impressionante. Quando um carro é deixado em ponto morto, ele parece subir a rua sozinho, como se estivesse sendo puxado por um ímã invisível. Mas será que é mágica? Magnetismo? Gravidade invertida? A resposta está na ilusão de ótica. A rua tem uma leve descida, mas o entorno, como o alinhamento das árvores, muros e construções, faz com que nossos olhos interpretem o trecho como uma subida. Nosso cérebro usa referências visuais para entender o espaço e, nesse caso, ele é enganado. O carro não está subindo, ele está descendo, só que parece o contrário. Você sabia que Belo Horizonte já foi considerada a cidade com o maior número de bares por habitante no Brasil? Mas por que será que BH tem uma fama de capital dos botecos? A resposta começa lá atrás, na década de 1930, quando os primeiros bares começaram a surgir como pontos de encontro entre amigos, artistas e intelectuais. Com o tempo, os bares viraram parte da identidade cultural da cidade, assim como no edifício Maleta. Não é só sobre beber, é sobre conversar, rir, jogar conversa fora, como bons mineiros gostam. A arquitetura da cidade também ajuda. Muitos bairros têm esquinas amplas, calçadas largas e clima agradável, o que favorece os bares de rua. É claro
Tem a gastronomia mineira, pão de queijo, torresmo, feijão tropeiro, cachaça artesanal, tudo isso combina com um bom boteco. Hoje, BH tem milhares de bares espalhados por todos os cantos. Alguns são tradicionais, outros modernos, mas todos têm uma coisa em comum. São lugares onde histórias são contadas e amizades são feitas. E você, tem um bar preferido em BH? Conta aí nos comentários e ajuda a manter viva essa tradição. Viaduto de Santa Teresa não é só concreto e ferro, ele é a história viva de Belo Horizonte. Inaugurado em 1929, foi o primeiro viaduto da cidade e ligava o centro ao bairro Santa Teresa, que na época era considerado afastado. Com sua estrutura metálica e estilo clássico, o viaduto virou ponto de passagem, mas também de encontro. Nos anos 2000, ele se tornou símbolo da cultura urbana. Foi palco de manifestações artísticas, saraus, batalhas de rap e encontros de coletivos culturais. O viaduto também é lembrado por sua importância na resistência política. Durante períodos de repressão, artistas e ativistas se reuniam ali para expressar suas ideias. Hoje ele é tombado como patrimônio histórico e continua sendo um espaço de expressão, memória e identidade. E você, já passou por lá sem saber de tudo isso? Da próxima vez, olha com outros olhos. O viaduto Santa Teresa é mais do que uma ponte, é um elo entre passado e presente. Você já parou para pensar nos nomes das avenidas de Belo Horizonte? A cidade foi planejada no final do século XIX e muitos nomes foram escolhidos com propósito histórico, político ou cultural. A Avenida Afonso Pena, por exemplo, homenageia o presidente mineiro que governou o Brasil entre 1906 e 1909. Ela é uma das principais vias da cidade e foi pensada como o eixo central da nova capital. Já a Avenida Amazonas faz referência à grandiosidade da região norte do país, uma forma de exaltar a diversidade brasileira. A Avenida do Contorno tem um nome bem literal. Ela contorna o centro da cidade e marca o limite do projeto original de Belo Horizonte. E tem também a Avenida Cristóvão Colombo, que homenageia o navegador europeu, refletindo a influência da cultura ocidental na formação urbana. Muitos nomes carregam histórias, homenagens e até ideologias da época em que foram escolhidos. Então, da próxima vez que você estiver andando por BH, lembre-se, cada avenida tem uma história para contar. E você conhece alguma curiosidade sobre o nome da sua rua ou avenida preferida? Compartilhe com a gente nos comentários. O
que tem por trás dos nomes das avenidas de BH. Você já se perguntou por que os bairros de Belo Horizonte têm nomes tão curiosos? Vamos começar pelos funcionários. Nome vem de primeiros moradores da região. Eram funcionários públicos que trabalhavam na nova capital e receberam terrenos ali como parte do plano de ocupação urbana. Já a Savassi tem uma origem mais afetiva. O nome veio de uma padaria italiana, a Padaria Savassi, que ficava na esquina da Avenida Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas. O ponto virou referência e o nome pegou. Já o bairro Floresta recebeu esse nome por causa da vegetação abundante que existia ali no início do século XX. Era uma área mais afastada, com muitas árvores e chácaras. O Serra tem esse nome por estar próximo à Serra do Curral, que forma Belo Horizonte da cidade. E o bairro Preto? Esse nome vem da cor escura da terra da região, muito usada na fabricação de cerâmica e tijolos. Cada nome carrega uma história, seja de ocupação, de comércio, de geografia ou de memória afetiva. E você sabe a origem do nome do seu bairro? Conta pra gente nos comentários e vamos juntos compartilhar. A travessia, a tragédia que marcou o viaduto da Floresta. No dia 6 de outubro de 1962, Belo Horizonte amanheceu diferente. Uma tragédia abalou a cidade e ficou marcada para sempre na memória dos belo-horizontinos. Um carro Fusca, muito comum na época, atravessava os trilhos sob o viaduto da Floresta com uma família inteira dentro: pai, mãe grávida e 4 filhos pequenos. Este local era um ponto onde, na época, ainda havia travessia de nível, com uma simples cancela e um funcionário em uma guarita para controlar o fluxo. Muitos atravessavam ali após voltarem de suas compras do mercado. Naquele dia, a cancela não abaixou, o guarda não apitou, o trem não parou. Aliás, ele nunca para antes da estação. O impacto foi devastador. O pai e um dos filhos morreram na hora. A mãe, grávida, não resistiu aos ferimentos. 3 crianças sobreviveram, mas carregaram por toda a vida as marcas emocionais dessa perda. A aglomeração de pessoas sobre o viaduto da Floresta naquele 6 de outubro de 1962 mostra como o acidente não havia sido apenas um evento isolado, mas um choque coletivo. Era como se a cidade inteira tivesse parado para olhar, para tentar entender, para sentir junto. A imagem das pessoas reunidas ali em cima, olhando para os trilhos abaixo, é poderosa. Representa o espanto, a dor, a curiosidade e até a impotência diante de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Muitos estavam ali não só para ver, mas para testemunhar, e este testemunho virou memória viva. O acidente foi tão marcante que o jornal Estado de Minas estampou a tragédia na primeira página, e o carro destruído foi levado ao pátio do Detran, onde ficava exposto por semanas. Era um alerta, um símbolo, uma tentativa de mostrar à população os perigos do trânsito em uma cidade que crescia mais rápido do que sua infraestrutura. Mas o que poucos sabiam, e que precisa ser dito, é que da família não houve imprudência da vítima que dirigia o veículo. O pai confiou no sistema que existia, confiou que a cancela estava fechada, confiou que haveria segurança de alguém que estaria em seu posto para alertar sobre o perigo. E essa história não é sobre dor, é sobre memória, sobre como vidas reais moldam a história de uma cidade. Hoje, quem passa pelo viaduto da Floresta talvez nem imagine o que aconteceu ali, mas muitos moradores antigos da cidade, da década de 60, ainda se lembram, porque lembrar é também honrar.
E essa é uma homenagem à família que viveu, sofreu e resistiu. Bem no coração de Belo Horizonte, ergue-se um gigante que, há mais de 7 décadas, marca a paisagem da cidade, o Edifício Acaiaca. Inaugurado em 1947, foi o primeiro arranha-céu da capital mineira, com seus impressionantes 120 metros de altura. Seu projeto nasceu das mãos do arquiteto Luiz Pinto Coelho, que trouxe o estilo Art Deco para transformar o centro da cidade. Construído em plena Segunda Guerra Mundial, o prédio chegou a abrigar um espaço antiaéreo, revelando o espírito da época. Chegamos ao fim da nossa jornada por Belo Horizonte. Foram 7 olhares sobre uma cidade que pulsa memória, cultura e identidade. E tem muito mais. Falamos da Rua do Amendoim e sua ilusão, dos bares que fazem parte da alma mineira, do viaduto Santa Teresa com o símbolo de resistência, das avenidas que carregam nomes com propósito, dos bairros que nasceram de encontros e afetos e da tragédia sobre o viaduto da Floresta que marcou gerações. BH não é só concreto e trânsito, é gente, é história, é emoção. E cada rua, cada nome, cada esquina tem algo a dizer. Basta parar e escutar. Obrigada por acompanhar esta série. Que ela sirva como convite para você olhar sua cidade com mais curiosidade, mais afeto e mais respeito. Porque conhecer BH é também reconhecer o que nos conecta. Até a próxima jornada.